Oi, investidores e empreendedores do Brasil e do mundo. Me encontro hoje na Multiplique Contabilidade, junto com ela, Socorro Silva. Socorro, muito obrigado por nos receber e falar mais a respeito daquilo que todo empreendedor, empreendedora, CNPJ e pessoa física também tem que entender ponto a ponto, como se diz no popular, de cabo a rabo, realmente, sobre tributos, sobre impostos, sobre o que pagar, o que não pagar, como pagar. Tudo isso a gente vai conversar hoje com a Socorro Silva, uma especialista, consultora de negócios, contadora. E eu já faço a pergunta inicial. Socorro, me diga como foi essa ideia de se tornar uma contadora, né? Como surgiu esse teu desejo no teu coração? Conta aqui pra gente. Olá, pessoal. Eu sou Socorro Silva, contadora. E, na verdade, eu não planejei ser contadora. Nem fiz vestibular para contabilidade, eu fiz para administração. O meu projeto de vida e de negócio era ser realmente empreendedora. Já era fascinada pelo mundo do empreendedorismo, porque eu trabalhava numa grande indústria na época. Mas a vontade era de empreender, mas o que eu pensava na minha cabeça, né, era de que eu precisava estudar administração para eu ser gestora, uma boa gestora do negócio que eu viesse a colocar, do empreendimento que eu fosse decidir a atividade que eu fosse empreender. Mas a pergunta é, tu tinha dinheiro? Não, eu não tinha dinheiro. Como a maioria. Queria ser empreendedora, sem dinheiro, pobre, assim, uma humilde trabalhadora de indústria, claro, na área financeira, que já era uma área muito importante, uma habilidade interessante para o dono de um negócio, porém eu não tinha dinheiro, né? Aí, com a ajuda de um mentor, eu digo que mentor naquela época não tinha fama de mentoria, mas era o meu superior, meu chefe, que viu aquele desejo meu, inclusive foi quem me ajudou e abriu as portas para eu conseguir estudar. Eu fiz minha formação foi como bolsista, porque eu também não tinha dinheiro para pagar, não conseguia parar de trabalhar para estudar, para passar no vestibular das públicas, que na época era um batalhão exaustivo para a gente passar no vestibular. Imagino. Se você não se dedicasse 100%, você não conseguia passar, porque eram várias etapas de prova. Aí eu passava na primeira, na segunda etapa, na terceira eu morria e não conseguia, e a idade avançando. Perfeito. E aí ele me chamou e perguntou o que eu queria com aquele curso de administração. Aí eu expliquei para ele o meu objetivo, que eu já tinha isso claro na minha cabeça e tudo. Aí ele falou, tu tem dinheiro, mulher? Aí eu disse, não tenho. Ele, como te acha que tu vai empreender se tu não tem dinheiro, né? É o que todo mundo se pergunta. Eu disse, realmente eu não tenho. Ele disse, por que você não faz contabilidade? Aí eu, contabilidade, né? A matemática vem logo na cabeça, né? Muita matemática, e aí eu disse, mas contabilidade? Ele, sim, mulher, porque contabilidade você vai ser uma prestadora de serviço. Você já tem a habilidade, você só precisa ser uma boa profissional. Perfeito. Aí você vai trabalhar, vai começar a ganhar dinheiro, e daí você abre o seu negócio sem precisar ter muito recurso nenhum. Administrar a contabilidade da vida das pessoas dentro das empresas, né? Aí eu fui com aquela luz, né, aquela coisa inquieta para casa. Mas ele te deu um insight, né? Me deu insight. Perfeito. E aí a partir de então eu troquei, mudei de administração para a contabilidade. Que bacana. E daí ao longo do curso eu fui aprendendo, gostando, investigando, como eu já trabalhava em empresa. E é o que eu oriento todos os alunos quando eu faço palestra de faculdade. Cara, usa a empresa onde tu trabalha como modelo. Um case. Vai vendo os problemas que tem lá, como você pode ajudar, orientar. Leva isso para o seu curso e vendo como que o curso vai aplicar ali na prática. Porque a maioria das faculdades não tem laboratório prático. Verdade. E se você não usa onde você está trabalhando para fazer esse laboratório, tu vai sair da faculdade sem saber nada de prática. Cru, né? Sem muito entendimento. Só com a teoria, que é importante. Sim. Mas a gente precisa também da prática. Como tudo, né? Para você crescer, você tem que exercitar, tem que falhar, aprender, errar. Eu já errei muito ao longo dessa carreira. E se a gente não errar, a gente não vai acertar. Perfeito. Eu digo que se você ficar esperando, que tem muita gente, porque eu não estou pronta, porque não está perfeito, porque não está bonito, não está maravilhoso. A minha teoria e prática que eu faço e dá certo é diferente. Meu amigo, faça com o que tu tem,
aonde você está, comece a fazer. Com seus próprios recursos. Exatamente, você vai errando, vai melhorando, aí o dinheiro vai entrando, você vai aprimorando, né? Vai reinvestindo. Perfeito. Daqui a pouco, alguns anos, né? Esse pouco. Com consistência. Mas vai estar consolidado, vai Perfeito. estar melhorado. E assim a gente aprende melhor e a gente tem a experiência para passar para o cliente daquilo que falhou para ele não errar. Maravilha. Né? Então, dentro de todo esse resumo bem objetivo e sucinto que a Socorro nos passou, ela teve a ideia então de ser a mentora, a CEO da Multiplique. Me fala como foi esse sonho, desde quando foi fundada a Multiplique aqui em São Luís do Maranhão. Tá. A Multiplique, na verdade, eu já sou sócia de empresa desde 2002. Perfeito. Né? Bom tempo. Mesmo eu trabalhando na fábrica, o meu irmão, ele precisou abrir uma empresa para prestar serviço de cobrança administrativo e eu virei sócia dele, mas trabalhando empregado e sócia. Isso aí se perdurou por uns 8 anos. E aí depois disso eu me formei, já estava formada. E aí, como na fábrica o que eu tinha era continuar na cargo de administradora e eu sempre quis trabalhar na minha profissão, eu nunca imaginei me formar e colocar diploma em gaveta, isso para mim nunca existiu, só para ter título. Perfeito. Eu sempre quis exercer. Então aí foi que eu tomei a decisão de ir para a prática mesmo, trabalhar com contabilidade e continuar a empresa. Depois meu irmão saiu, eu fiquei sozinha. Certo. E aí foi que nasceu de fato a Multiplique. Eu transformei para a Multiplique, coloquei mesmo o foco na contabilidade em 2009. Então, em 2009 eu troquei, alterei toda a empresa, a estrutura, a atividade e comecei com a Multiplique sozinha. Aqui na sede onde nós estamos hoje. Não, a gente estava numa avenida que é aqui próximo, uma sala, e eu assim fui lá mesmo e aluguei a sala, coloquei e comecei a trabalhar, buscar cliente andando de porta em porta, porque na época não tinha esse boom de internet, de Instagram, de Facebook, não tinha nada disso. Sim. Ou você ia cara a cara. Era offline mesmo. Exatamente, jogava deixar o panfletinho e conversando, anunciando, ou então você não conseguia prospectar cliente. Exatamente. O que a gente tinha de anúncio era a lista telefônica, era o jornal, né, ou televisão, mas televisão é um sonho muito alto para quem está começando. Investimento alto. Isso. Então eu usava o e-mail, pegava a listinha amarela, os e-mails que tinha lá nos classificados das empresas, e digitei um e-mail bonitinho anunciando a empresa e ficava mandando. Não tinha cliente que eu tinha tempo para fazer isso. Exatamente. Né? Aí eu ficava mandando o e-mail, saía de porta em porta levando os folhetos, eu mesmo entregando. E assim foi durante uns 6 meses até começar a aparecer cliente. Perfeito. Olha só, pessoal, não foi do dia para a noite, nem da noite para o dia, nem de um mês para o outro. Isso. Foi ali nas tentativas, enviando e-mail, que na época era a única ferramenta que as empresas abriam, né? Não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação tão célere hoje através das ferramentas digitais. Certo? Apareceram os primeiros clientes. Aí Socorro pensou, preciso ir para um espaço maior. Aí começou a aparecer os primeiros clientes. Agora um detalhe importante, muita gente hoje abre o seu negócio e não formaliza. Eu já penso ao contrário, tem que formalizar que é o certo, né? Então, aí surgiu a internet, com a internet eu já fui logo de cara, botei site. Das pioneiras, eu disse eu tenho que estar lá. E com essa questão do site, a gente foi encontrada por alguns grupos que vinham de fora para São Luís, que buscavam profissionais e eles vão na internet buscar. Vamos procurar. E aí eles encontravam. Aí o que ficou muito marcado assim, na minha cabeça foi que um gerente de um grande grupo ligou e disse assim, primeira pergunta que ele fez, vocês emitem nota fiscal? Que interessante. Aí eu disse, sim, claro. A sua empresa é formalizada também. Nós temos CNPJ, nós somos formalizados, eu emito nota para o meu cliente, tudo regular, tem certidão. Eles, pronto, porque nós estamos buscando um profissional, eu já liguei para umas dezenas de pessoas e ninguém emite nota, ninguém tem CNPJ, ninguém está formalizado. Só passa o velho recibo. E a nossa empresa não pode trabalhar com prestador que não emite nota. Olha que interessante. Aí eu disse, quer dizer, praticamente eu ganhei o cliente ali. Na busca, foi lá no Google, certamente ele foi buscar empresa de contabilidade de São Luís do Maranhão. Estava lá entre as top 10 lá na primeira página. Multiplique e ele falou. Perfeito. Então, quer dizer assim,
Isso também abre portas. As Sim. pessoas acham que só vê o custo. Aham. É o custo de você abrir uma empresa e formalizar. Gente, não é custo, é investir. Faz parte ali do investimento O gasto, inicial. né? Eu vou gastar É, quanto? vou gastar Tire quanto isso da para mente abrir. de vocês. Exatamente, mas abre muitas portas. Muitas empresas que trabalham certo. Perfeito. Então elas só vão contratar pessoas e empreendedores que também fazem parte do seu Regularizados. objetivo, Perfeito. do seu valor. Seu valor. Então ela vai procurar aqueles que fazem também. A afinidade também, além das pessoas, existe entre empresas, né? Exatamente. Que se comum, certo? E hoje, então, a Multiplique está em qual endereço? Fala aqui pra gente. Socorro. Pois é, aí hoje, como ela cresceu lá na sala, na verdade também ficar em aluguel muito tempo dá uma instabilidade não para a gente, Perfeito. porque uma hora o outro dono diz assim, vou vender o prédio, que era a sala, enfim. E aí a gente pensando em ter nossa sede, foi que a gente adquiriu aqui esse imóvel, aqui mesmo na verdade aqui é a divisa entre Coapan e Jardim de São Cristóvão, né? Coapan, Jardim São Cristóvão. Isso, do certo. lado da Avenida Lourenço Vieira da Silva, aqui perto do terminal de integração do São Cristóvão. Muito fácil, simples de chegar. Isso, Aham. e aí nós viemos para nossa sede porque a gente precisou contratar mais colaboradores e na sala não tinha mais espaço para expandir. Perfeito. E aí com o crescimento a gente precisou ter uma sede própria. Então nós estamos na Rua 35, número 2, ao lado da Avenida Lourenço Vieira da Silva, mais precisamente no canto da Diniz, peças de bicicleta. Fiquem tranquilos que na descrição aqui desse vídeo vocês vão acompanhar o arroba, o contato direto da Socorro, para que vocês façam uma visita e conheçam a estrutura da empresa. Mas, Socorro, vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado hoje, né? A gente fala sobre mercados, a gente fala sobre dinheiro, fala sobre investimentos, fala sobre a dor de cabeça de muitos empreendedores e empreendedoras, né? Então, conta qual é a maior dificuldade hoje que um empresária enfrenta dentro da sua organização em relação à contabilidade, a esse pagamento desses tributos, desses impostos. Qual é o temor deles? A dificuldade vem mudando ao longo do tempo, né? Na época que eu comecei, as dificuldades eram um pouco diferentes, né? Nós tínhamos a questão nós tínhamos um mercado grande de contabilidade, porque toda empresa precisa de um contador, precisava, com o mês isso mudou um pouco, né? Perfeito. Então toda empresa precisava, então a gente tinha cliente, a gente não tinha era como encontrá-los a não ser ir de porta em porta, né? Hoje já tem a internet que nos ajuda. E aí na época também eu comecei só, mas depois eu nunca pensei em empresa para ficar só. Eu sempre pensei em criar um grupo de consultores, dividir resultados. E foi daí que depois, não demorei muito, aí eu trouxe um sócio, né, para poder, então hoje é uma sociedade, eu não sou mais sozinha. Aí eu trouxe o Raimundo Neto Mota, que é meu colega de profissão, era meu amigo na época e veio trabalhar comigo e virou sócio da empresa. Então ele é meu sócio. E aí hoje a dificuldade maior a gente tem com o aumento, o crescimento mundial, essa globalização, que às vezes as pessoas acham que o que está acontecendo lá fora não reflete aqui. Interfere, e isso não é verdade. Inclusive a política, que é um eixo muito ali forte, né, em relação à economia. É um dos fatores externos que a gente tem que ficar atento. A política, a globalização, né, o meu fornecedor, o meu cliente, o que está acontecendo, o mercado, empresas a economia. que migram de um país para o outro, evasão Tudo isso afeta nosso negócio. E quando a gente fala para o empreendedor que ele precisa estar atento a isso, ele precisa estudar, não é que a gente está criando excesso de burocracia, é porque é necessário. Perfeito. Então hoje qual é a dificuldade? Você tem uma taxa de juros muito alta, você tem uma carga tributária muito alta, que a nossa carga é alta. Ah, mas isso aí é o único do Brasil? Não é o único do Brasil, né? Muitos países têm carga alta. O que nós temos no Brasil de ruim é o retorno desse tributo para a gente em forma de serviço social. Isso é uma outra esfera que eu tenho que discutir. Mas o meu papel é repassar ali aquele tributo e a minha obrigação. Então eu tenho a carga tributária alta, eu tenho a taxa de juro alta, eu tenho a concorrência desleal do mercado clandestino, que são esses que não se formalizam e baixa preço, né? Então a gente tem a mão de obra que hoje está diferente, os colaboradores não são iguais do tempo passado. Hoje ele não para muito tempo quieto no serviço, né? Ele é uma pessoa que ele quer ter liberdade, mas não entendeu o conceito de liberdade. Então ele acha que ele
às vezes até confunde liberdade com libertinagem. E a liberdade, ela é construída, não é da noite para o dia. Exatamente. Aquele que chega numa empresa, estável, digamos assim, como a Multiplique, com tantos anos, né, de expertise, aquele colaboradora que chega, ele já vem para aprender com toda essa carga, né, que vocês já obtiveram ao longo de todos esses anos. Então, venha com mais mansuetude, né? Venha para ouvir mais, entender como se torna parte desse processo e caminhe paralelamente, sim, à empresa. Porque hoje, como você falou, né, as empresas buscam consultores e consultoras. Então, são, digamos, sócios que temos dentro da empresa que vão buscar mais clientes, mais recursos para poder que a empresa crescer, exatamente, né? Um conceito de equipe, né? Isso. Eu digo que o empresário sozinho, ele dificilmente vai crescer. Certamente. Sozinho você tem limite, você é limitado. Eu não consigo atender 100 clientes eu sozinho, eu não consigo atender. Então você vai ficar estagnado no tempo porque você tem um limite como ser humano. Como é que você vai sair daqui para outras regiões do Maranhão para atender diversos municípios? Aí você precisa, se você tem um objetivo, foco, visão de crescimento na sua empresa, você tem que ter equipe. Delega. Aí essa equipe vem em forma de parceiro, de sociedade, vem em forma de colaborador, seja qual for a forma, mas é uma equipe que você precisa para você atender muito mais. Inclusive a parceria, como ela falou, então, são parcerias indiretas, né? Que o que eu sugiro aí para esse empreendedor nesse momento é justamente não ficar sozinho, buscar parceria, ou seja, em formato de sociedade, ou de colaborador, ou de outro que trabalha na mesma área sua, cada um atendendo um nicho diferente, né, se ajudando. E lembrando, né, Socorro, que as empresas, por exemplo, a empresa de contabilidade atende empresas, correto? Sim. As empresas precisam consumir os mais diversos serviços e produtos. Então, quando você chega aqui para conversar com a Socorro, traga a sua ideia, seja um parceiro. Exatamente. Você vai se tornar também um colaborador no crescimento da empresa dela e ela vai tornar uma colaboradora no crescimento da tua empresa. E aí, se todo empresário tivesse esse pensamento, era bem mais diferente, mais leve o nosso trabalho no dia a dia. Mais. A gente tem que tirar da nossa cabeça a questão de, meu concorrente. Cara, ele pode ser o teu parceiro. Exatamente. Então, tem mercado para todo mundo. Cada um tem um jeito de fazer. Não existe milhares de empresas de contabilidade, mas todas não são iguais. Principalmente igual a nossa. Eu viajo muito, vou em congresso, tudo, fico pesquisando. E eu vejo que nós ainda temos algo diferente. É aquele cuidado humano do empresário, entender o que realmente ele está sentindo, se colocar no lugar dele, tentar resolver o problema dele, fazer uma entrega melhor para que ele tenha dados reais para tomar a decisão no seu negócio. Perfeito. Mas para te fazer isso, tu tem que ser seletista de uma certa forma, porque tu não vai conseguir fazer para todo mundo. De novo, voltando na questão da limitação. Você precisa ter uma equipe preparada para te ajudar a atender a todos os teus clientes. E se você quer fazer no volume ali, para poder baixar muito o preço, você não vai fazer essa entrega individual de jeito nenhum. Não vai conseguir fazer essa entrega. Você vai fazer uma salada, jogar todo mundo ali no liquidificador, bater e entregar um pedaço para cada um ali. Se vira, vamos embora. Se vira. Depois bora construir ali um bolo maior. Exatamente. É porque, na verdade, né, Socorro, toda empresa tem uma necessidade, né? Exato. Toda empresa, ela tem suas metas, seus objetivos a cumprir. Então, a Socorro, a Multiplique, ela vai entender o tamanho dessa tua realidade, aonde você quer alcançar, dentro de um prazo, dentro de uma perspectiva real, né, econômica, política, e isso tudo vocês têm a expertise da Socorro Silva, de toda essa equipe que vocês estão acompanhando agora nas imagens, que trabalham aqui prestando serviço para a Socorro. Mas, Socorro, bora falar agora de um assunto terrível, onde muitos empresários, seja ele pequeno, médio, grande, ME, EPP, e os maiores que existem, estão agora aterrorizados e preocupados com essa transição que vai ocorrer com a reforma tributária. O que vem aí de grandes consequências benéficas e maléficas para o mercado e para as empresas? A reforma tributária, ela vem como um grande marco que já era esperado por todo mundo ao longo de muitos anos. Há anos vem se trabalhando essa tentativa de fazer uma reforma tributária grandiosa. Então, muitos empresários acham que a reforma vem para reduzir imposto. A priori, ela não vai reduzir essa carga tributária. Porém, ela vai te dar uma leveza nos encargos, no custo, com a operacionalidade
a operação de apuração tributária. Hoje nós levamos 80% do tempo só cuidando de apuração de imposto, né? Como que eu vou economizar no imposto, onde eu vou buscar uma falha, uma brecha ali na lei, e muito se vende isso no mercado. Então isso não vai mais poder ser vendido dessa forma, né? Muitos empresários têm essa ansiedade, baixar imposto, onde é que eu baixo? Então a reforma tributária, ela vem diminuir esse custo operacional, que já é um grande feito, né? Porque se gasta muito tempo com isso, colaborador, e isso é dinheiro, né? Sim. Tudo isso é dinheiro, então já vai reduzir nessa fase, porém ela vai exigir de nós conhecimento, tanto do empresário como dos contadores, porque ela vai ser operada basicamente só com a nota fiscal, e a nota fiscal precisa ser bem feita. Então não é qualquer pessoa que vai emitir uma nota. Essa redação da nota é importantíssima. Os campos da nota é importante. Já em 2026 essa nota já vai mudar e os empresários já precisam aprender a emitir essa nova nota com todos os campos que ela necessita para esse imposto já vai vir apurado. Será um imposto integrado, é isso? É, o imposto integrado vai ser um imposto único em duas partidas diferentes, que vai ser o federal e o estadual. Perfeito. Que na verdade o estado vai juntar com o do município. É ótimo. Então é um estadual e municipal ICMS, e um ICS, federal. Então vamos juntar PIS, COFINS, IPI, todos os federais em um único. E vamos juntar o ICMS e o ISS em um outro, né? Que entra primeiro o federal, depois entra o que é estado e município junto. Então isso diminui bastante, porque nós temos inúmeros impostos que tem que apurar separado, uma guia diferente, um investimento diferente. Só uma pausa, Socorro. Me lembro quando a gente administrava a nossa empresa, né, nos idos de 1995, 96, 97, a minha mãe, chegava o contador, ele entregava dentro de uma pasta, PIS, COFINS, tudinho. Era tanta folha para eu levar ao banco para pagar aqueles impostos que ficavam naquela fila. Ou seja, isso agora tudo se torna digital, um único, né, separado federal e estadual, junto com o municipal, e vai facilitar, né? Exatamente. E com isso também, o fisco busca alcançar mais empresas que ainda não apuram o imposto de maneira regular, ainda não emite nota de maneira regular. Então o sistema foi criado de maneira que um empresário vai fiscalizar o outro. De que forma? Eu, na minha empresa, eu só vou tomar o crédito do imposto se você, meu prestador, pagar o seu. Entendeu? Se você não pagar, não adianta dizer que eu tenho um crédito, que eu não vou pegar, me apropriar desse crédito. Certo. Então eu vou pagar 2 vezes porque você não pagou o seu. Então eu vou cobrar de você esse pagamento e que você realmente contribua com o imposto para que eu abata e diminua a minha carga na saída. Olha que interessante. Entendeu? Então o efeito vai ser assim, cobrando o outro. Cobrando o outro. Interessante. Então é uma entrada que vai se exigir uma saída transparente das partes. Então conforme a minha entrada, se eu tiver muito crédito de imposto, a minha saída vai ser mais leve e menor. Perfeito. Então para que eu tenha essa entrada, eu preciso que meus prestadores de serviço, meus fornecedores, além de emitir uma nota correta, paguem o tributo da empresa dele. Que interessante. Entendeu? Senão eu não tenho esse crédito. E teremos prazo para isso? Sim, certamente. Tem um prazo, né? As apurações certamente vai continuar. Primeiro fecha o mês, junto tudo para apurar no mês seguinte e repassa o tributo. Certamente. Isso é um prazo hábil para você fazer todo esse processo. E como é pego da nota, vai ser mais rápido, porque a Receita tem tecnologia para isso. E está montando um super sistema, maior do que o do Pix, para poder alcançar tudo isso. Uau, né? Você imagina. Imagina só a estrutura que o fisco está montando. O Pix revolucionou, né, as comercializações, as transações financeiras. Isso. Então vem coisa muito boa. E aí o que é que o empresário precisa se preocupar a partir de agora? Organizar a sua casa. Certo. Porque vai fazer muita diferença o seu controle financeiro, de quem você compra, quem é seus prestadores de serviço, seus contratos, se eles vão passar crédito ou não vão passar crédito. Então já tem que começar a fazer um certo planejamento sobre isso. E a contabilidade é a parceira ideal, é importante para ajudar nesse momento. Então se você tem uma contabilidade que só gera imposto, não vai te ajudar. Perfeito. Você precisa ter contabilidade de verdade, que apura seus custos, suas receitas, onde é maior, onde é menor, veja os seus contratos, veja os seus fornecedores, se vão lhe dar crédito para poder você ter uma carga. Você pode baixar a carga? Pode, mas depende muito agora, vai depender
dos seus fornecedores, dos seus prestadores de serviço, lhe repassar crédito ou não. Se não passar, você vai pagar tudo. Então, exigir que repasse o crédito, emitem a nota fiscal, façam o pagamento dos tributos. Exato. Socorro, fala mais um pouco da Multiplique e da Socorro. Quais são os serviços que vocês prestam aqui? Que eu já vi no teu currículo, bem vasto currículo que a Socorro tem junto com os colaboradores, uma gama de serviços e que vocês prestam. Diga aqui pra gente, para que o pessoal entenda melhor a complexidade da Multiplique. Então, hoje a gente já nem fala que nós somos só Multiplique Contabilidade, nós somos um grupo, né? Porque ao longo da necessidade que a gente foi vendo as dores do cliente, a gente foi criando ferramentas e serviços para ofertar, tentando alcançar mais e resolver mais problemas dentro da nossa empresa dos nossos clientes. Então, hoje a gente trabalha com a educação, a gente trabalha com a contabilidade e a gente trabalha com a tecnologia. Então, na contabilidade em si, o que a gente faz? Trata as empresas individualmente, né? Apura o imposto de maneira responsável, de maneira de critério legal, produto a produto. Para quê? Para a gente pegar todo o crédito que o cliente tenha e diminuir essa carga para ele lá no final, orientando com antecedência os clientes sobre tudo que vem acontecendo no mundo dos negócios para que ele tenha ações preventivas e não venha cair em malha, não venha ter problema com o fisco. Aqui a gente não tem muito essa correria para cliente cair em malha, tá com o produto preso imposto, não tem isso, porque nós vemos todo esse trabalho educativo com o empresário. O empresário não vai fazer, mas ele precisa entender, ele precisa saber o que ele está recebendo. E isso aqui é muito claro, a gente manda com toda a clareza, explicando tudo para ele, os arquivos para ele salvar na empresa dele. Então, se chegar o fiscal na empresa do meu cliente, ele tem tudo lá. Tudo lá certinho, tudo salvo. Só entregar, mostrar. Se é impresso, imprime, entrega para o fiscal, para o auditor. Ele não precisa ir atrás de mim para poder eu ir lá atender, eu resolver. Não, ele tem tudo lá. Ele já foi precavido, ele já foi avisado, ele já foi orientado e ele tem tudo guardado, porque ele tem que guardar na empresa dele. Perfeito. Né? Então vocês entenderam, não é apenas uma empresa de contabilidade que vai entregar os DARFs, depois no final do ano o balanço patrimonial e fazer todo aquele serviço que muitas empresas naquela época só faziam. Então a Socorro, junto com a equipe dela, te dá essa consultoria, são serviços contratados, né, Socorro, que deixa-se bem claro, para você ter mais segurança jurídica, financeira e também até mesmo operacional dentro da sua empresa, correto? Exatamente. A gente, além dessa educação, treinamento, que a gente orienta todo empresário a seguir, porque muitos dentro do negócio ele não sabe, ele não conhece. Então ele precisa de alguém ali do lado dele, acompanhando e orientando. Aqui a gente orienta em todas as áreas, na gestão. Além de fazer essas entregas com esses relatórios, as apurações de maneira correta, a gente tem esse acompanhamento, cuida do financeiro, da parte tributária, com um olhar mesmo de que sabemos que as empresas têm grandes custos e que elas precisam reduzir para poder ter lucro, né? E se você não tiver lucro, a empresa não cresce. Porque nós somos também empresários, né? E aqui também a nossa visão de empresa de crescimento e de ser lucrativa. Então não adianta eu querer vender algo que eu não aplico na minha própria empresa. Então a nossa empresa é laboratório. Verdade. Exatamente. Eu sempre falo isso, não, gente, nossa empresa é laboratório, que dá certo para nós, que a gente vai aplicar para o cliente, porque nós temos propriedade no que estamos falando. Excelente. Né? Pronto, tá dito. Ó, Socorro, te agradeço. Imagina, por essa conversa tão elucidativa, tão transparente em relação... Na verdade, a primeira vez que não, a segunda vez, a primeira foi a Joari, da Joari Contabilidade, falou a respeito também da empresa dela, sobre como eles atuam no Maranhão, né, em todo o país, e a Multiplique. E para encerrar, a Multiplique tem sede aqui em São Luís e em... Barreirinha, sede física, nós temos em São Luís e em Barreirinhas. Perfeito. Desde 2016 nós estamos lá em Barreirinha, na região dos Lençóis, também tentando levando esse serviço de maneira completa. O pessoal dos Lençóis, hein? O pessoal lá dos Lençóis. Santo Amaro, aquela região que está em expansão econômica gigantesca. E agora nós temos um adicional. Hoje nós retomamos nosso sistema de gestão empresarial, o RPXC, e nós estamos ofertando de maneira gratuita para os nossos clientes esse sistema. E todo empresário que quiser usar um sistema para emitir nota, nós vamos ofertar de maneira gratuita a emissão de nota.
Agora, a aba de financeiro, de estoque, esse controle, né, do aprimoramento dos controles, nós vamos dar para os nossos clientes, né? Todos os nossos clientes, a partir de agora, nós vamos dar. Era um sonho meu de levar essa... como é que faz? Inclusão digital para os pequenos negócios. Entregar essa ferramenta. Isso, porque as pequenas empresas, a maioria delas não usam o sistema na sua plenitude. Perfeito. Quando emite uma nota e mais nada. Sei. Ele acha o sistema complexo, ele não consegue entender o sistema, então ele desiste do sistema. Excelente. Então a ideia era ter um sistema simples. E como é que chama o sistema? RPXC. RPXC. Então, um sistema simples, intuitivo, que ele pode usar no celular, pode usar no computador e ter o controle da empresa onde ele estiver. Então, esse sistema, para os nossos clientes, a gente está ofertando de maneira gratuita. E para todo empresário, mesmo não sendo nosso cliente, a gente oferta o emissor de nota fiscal também de maneira gratuita. Olha que bacana, pronto, tá feito então. Tá aí uma bonificação da Socorro Silva, da Multiplique, para vocês começarem a entrar na legalidade, a ver que ter assessoria, consultoria e o serviço de uma empresa da competência, da transparência, da Socorro, vai te ajudar a crescer cada vez mais. Mais uma vez, obrigado, Socorro. Socorro. E aí, todos que estiverem nos assistindo, os empresários, quiser o sistema, pode escrever aí no comentário, né? E fala aí... direto com o WhatsApp da Socorro que está aqui também. Fala, olhei aqui no canal do Keno Cariston. Socorro, me fala mais sobre esse sistema, quero saber. A Socorro já convida para tomar um cafezinho delicioso que ela tem aqui e mostrar toda a estrutura da empresa. Exatamente. Forte abraço para todos. Então, Obrigada. Socorro, a gente se despede com Investe que Cresce.